E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula aqui do curso Let It Speak, onde eu vou mostrar para vocês todas as técnicas possíveis de pronúncia de consoantes, de vogais, de consoantes em conjunto, que a gente pronuncia de uma forma diferenciada, que são, aliás, junções que não tem no português. Então, tudo isso vocês terão acesso aqui, começando hoje com a aula sobre o som das vogais, tudo bem? Então, vou ler aqui para vocês a introdução e vou dar a explicação por trás disso, certo? Então, vamos lá. O inglês tem um sistema de consoantes rico e variado, com muitos sons diferentes que podem ser desafiadores. Eu gosto de usar muito a palavra desafiador ao invés de falar difícil, tá? Difícil às vezes acaba travando a sua mente. Então, eu uso desafiador para quem está aprendendo o idioma. Vamos ver alguns exemplos. Então, para cada letra de consoante do alfabeto, eu coloquei aqui para vocês uma palavra, certo? Então, vou pronunciar individualmente a letra e depois a palavra, ok? B, back. C, cat. D, day. F, fat. G, get. 8, hot. Q, key. L, let. M, some. N, sun. P, pen. R, red. S, sun. T, tin. V, vil. W, wet. Z, zero. Tirando aí a letra M e a letra N que eu coloquei no final, tá, da letra, eu vou explicar daqui a pouco para vocês o porquê. Todas as outras consoantes eu coloquei o quê? Elas sempre no começo. E o que que a gente pode perceber? Que nem sempre como você pronuncia ela no alfabeto vai ser a mesma forma que você vai pronunciar ela na palavra, tá? Então isso acontece muito em inglês. Nós temos algumas regras, alguns padrões em inglês, mas nós temos muitas exceções a essas regras, tudo bem? Então peço que vocês prestem bem atenção nisso. Agora, Giovanni, por que que você colocou o M e o N no final? Porque é o seguinte, uma coisa muito importante para vocês não confundirem o som do M e do N em inglês. O som do M eu fecho a boca para falar. Então vamos voltar aqui, ó. Some, some, certo? Que significa soma. Já o som do N, ele é aberto, ó. Sun, sun, sun. Eu não fecho os lábios para falar o som do N. Eu fecho os lábios para falar o som do M. Isso faz uma sutil diferença, tá? Ó. Some, some, sun, sun. Dá para perceber essa diferença? Isso é muito importante. Tudo bem, meus queridos? Seguindo aqui, vamos começar com a primeira consoante do alfabeto, que é a letra B, né? Então, aqui, ó. Agora vamos ver algumas palavras com a letra B e a contextualização delas em frases, certo? Então, baby, bad, bite, blue, break, banana, beautiful, birthday, butterfly, brown. E aí nós temos a variação de pronúncia da palavra beautiful, que pode ficar beautiful, e de butterfly, que pode ficar butterfly, certo? Com sotaque britânico. Sempre lembrando, as palavras em inglês que têm o som de Y, elas vão ter o som da vogal um pouco prolongado, tá? Então, ó, baby. Eu não posso falar bad. Por que eu não posso falar bad? Não tem um Y aqui no final. Termina no som da consoante. Uma coisa que nós brasileiros a gente erra muito, tá? E até hoje de manhã, antes de gravar essa aula para vocês, eu estava dando aula de português para um australiano, e ele concordou comigo, né, que ele tem uma comunidade lá de brasileiros na igreja que ele frequenta, essa questão de ficar prolongando o som das vogais, tá? Então, bad, break, não existe isso, tudo bem? É bad break, ok? Termina com som de consoante, tudo bem, meus queridos? E agora, sempre quando vocês pronunciarem algumas palavras em inglês, contextualizem em frases, ok? A letra B, ela não tem nenhum elemento que é muito difícil ou diferente, tá bom? Do português. Já outras letras vão ter essa dificuldade e a gente vai focar um pouco mais na pronúncia. A letra B ela é um pouco mais tranquila. Então vamos contextualizar essas palavrinhas aqui em frases. Antes disso, deixa eu até dar para vocês aqui a tradução aqui, ó. Então, baby, bebê.
Bed, cama. Bite, pedaço, ok? Bite. Blue, azul ou triste, depende do contexto. Break, quebrar. Banana, eu acho que essas vocês conhecem muito bem. Beautiful, bonito. Na verdade, é muito mais usado para mulher, tá? Então, mas você pode usar bonito ou bonita. Para homem, a gente vai usar um outro vocabulário que é handsome. Handsome. Enfim. Aí nós temos aqui, ó, birthday. Ó, o som do TH, birthday. E eu não tô focando muito na pronúncia de outras coisas além da pronúncia da letra B. Por quê? Porque terão aulas falando sobre essas pronúncias também, tá bom? Podem ficar tranquilos. Aí nós temos aí butterfly, que é borboleta, birthday, é aniversário, e brown, brown. Ó, eu não fechei a boca, eu não falei brown, falei brown, certo? Que é marrom. Então, vamos aqui para a primeira frase. Aliás, eu peço para vocês o quê? Tentem manter a estrutura das frases que eu criei e mudar o contexto, tá bom? Façam frases em cima dessas frases que eu criei, mas também façam frases originais, frases de vocês, beleza? Então vamos lá, pronunciem comigo aí da casa de vocês, ó. The baby reached for the ripe banana with a big smile. The baby reached for the ripe banana with a big smile. All right? Next. After a long day at work, I can't wait to sink into my comfortable bed. After a long day at work, I can't wait to sink into my comfortable bed. Alright? Sempre focando também aqui, ó, na junção das palavras, que a gente também vai ter aula sobre isso, que é o connected speech, a junção. Eu não falei at work, falei at work, at work. O som do T ele é bem silent, ok? Vamos para a próxima. She received a beautiful bouquet of flowers for her birthday. She received a beautiful bouquet of flowers for her birthday. Birthday. All right? The blue butterfly gracefully fluttered through the garden. The blue butterfly gracefully fluttered through the garden, right? Então aqui, ó, fluttered ou fluttered, né? Então voou, flutuou, gracefully, que são palavras mais desafiadoras que a gente não fala todo dia, né? Mas deixa a fala bonita. Só para dizer isso para vocês, anos de experiência no inglês, às vezes você usando uma palavra um pouquinho diferente, ela vai trazer para você uma atenção maior, tá? E a última frase, I decided to take a break and enjoy a warm slide of freshly baked brown butter cake. I decided to take a break and enjoy a warm slice of freshly baked brown butter cake. Prestem bem atenção nessa pronúncia, tudo bem? Essa daqui, eu acho que é a frase mais trava-língua. E aí, como que eu vou aconselhar para vocês estudarem a pronúncia dessas frases? Pronunciem palavra por palavra. Lá na aula de ferramentas, eu mostrei para vocês o The Free Dictionary e o Youglish, dois sites que vão ajudar vocês a otimizar o estudo do inglês, certo? Então, usem esses dois sites para vocês melhorarem a pronúncia das palavras. E aí, vocês vão pronunciar palavra por palavra. I decided to take a break and enjoy a warm slice of freshly baked brown butter cake. Após pronunciar palavra por palavra, vocês vão pegar confiança o suficiente para falar a frase inteira. É importante seguir tudo isso, tudo bem? Eu aposto que nessas frases aqui vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade nas palavras que não tem o B, tá? O B em inglês o som é muito parecido com o português, não tem muita novidade, tudo bem? Então a aula de hoje era para introduzir para vocês, né, o que nós vimos aqui na parte de cima, que são as consoantes do inglês, né, e alguns exemplos de palavras com elas, e também o início, que é a letra B. Na próxima aula, nas próximas aulas, aliás, nós veremos o que as outras consoantes,
como pronunciá-las, os desafios e a contextualização em frases. O que você vai fazer para estudar a partir dessa aula? Porque não maratonem as aulas como se fossem Netflix, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiro, escrever essas frases no caderno. Vocês vão pronunciar palavra por palavra até vocês conseguirem pronunciar bem, tudo bem? Essas palavras. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar algumas palavras que estão aqui e fazer frases com elas. Tudo bem? Pronunciar essas frases. Isso vai ajudar muito vocês a aperfeiçoar a pronúncia no inglês. Fechado, meus queridos? Então, a aula de hoje é só. Nos vemos na nossa próxima aula.